Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. 11 de 10 entrevistados que nós recebemos aqui no podcast, quando respondem à chamada pergunta do milhão, o que pode ser feito a longo prazo para se minimizar os gargalos, desafios que travam o desenvolvimento no Brasil, sejam eles econômicos, sociais, políticos, respondem unanimemente: educação. E hoje nós temos a grata satisfação, temos o prazer de estar discutindo e trazendo aqui para o nosso podcast uma iniciativa desenvolvida no estado do Mato Grosso do Sul por uma empresa, a NTICS, espero ter pronunciado corretamente, e nós estamos recebendo aqui como entrevistada a CEO dessa empresa, que vai nos falar desse projeto. Basicamente, o que é o projeto? Eu vou dar uma pincelada e, logicamente, ela vai falar dos detalhes. Eu posso dizer que seria uma forma de inclusão a partir da mobilização, pelo que as informações que nós temos, de 5 mil alunos, talvez o número seja maior, ela me corrija, de escolas públicas que desenvolvem protótipos de robótica para aplicação no campo. Ou seja, é uma prova de que a educação é viável, é efetiva e pode ser executada, implementada nesse país. Eu queria muito, então, agradecer a presença, a participação de Orlando. Estamos ficando internacionais, vejam vocês, né? De Orlando, da Ana Carolina Xavier, que nos honra com sua presença. Ana, muito obrigado pela sua presença e estar conosco aqui no podcast Bom Senso Brasil. Obrigada a vocês, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, falando sobre essa iniciativa e contando um pouco sobre esse trabalho, né, que a gente vem fazendo para aprimorar a educação e levar esse conhecimento através de tecnologia, através desses projetos de impacto, né? Há 25 anos nós fazemos isso no Brasil, em outros países, e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, vamos começar contando o que é o projeto, como é que surgiu a ideia, no que ele consiste, legal. Como é que ele está na... Antes do projeto, fale um pouco da empresa. Pois não, com certeza, por favor, fique à vontade. Bom, então a NTICS Projetos é uma empresa que foi fundada há 25 anos atrás, em São Paulo. É uma empresa que tem o propósito de levar a educação para um outro patamar no Brasil. Então, através de projetos de impacto, nós criamos essas iniciativas, vendemos, né, para patrocinadores de todo o Brasil, e eles entendem essas necessidades de desenvolver esses projetos de impacto ao entorno das comunidades onde eles estão inseridos. Então a empresa ela faz toda essa ponte, então ela cria o projeto, faz esse trabalho, né, da iniciativa privada, em conectar com a iniciativa privada, e aí executa o projeto dentro das escolas, trazendo uma série de indicadores e fazendo toda essa transformação social. Então a empresa hoje ela trabalha, já trabalhou, né, com cerca de mais de 200 projetos nesses 25 anos, e a gente já atendeu mais de 10 milhões de alunos. É importante mencionar também que desde 2018 nós nos tornamos signatários do Pacto Global da ONU, que significa o quê? Significa então que todos os nossos projetos, eles são linkados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, 1, 2, 3, 4 ODSs, e com isso, então, a gente está também trabalhando institucionalmente a elevação dessas metas globais. Além disso, em 2020 nós participamos de um projeto de aceleração para a ambição para os ODSs, onde nós nos comprometemos, né, como empresa, publicamente, em até 2030,
levar para mais 5 milhões de alunos projetos linkados aos ODSs. Então, levando mesmo toda essa agenda 2030 para dentro das escolas públicas, não deixando ninguém para trás nessa década da regeneração. Então é isso, conectamos projetos e institucionalmente nos ligamos, né, essa meta global de fato fazer essa transformação da educação no Brasil. Bom, e quanto ao projeto, então, propriamente Agora o projeto. Vamos contar do projeto, então. Então, o Robótica nas Escolas, ele está na 5ª edição, né, nesse ano de 2026, e ele foi criado pensando em levar tecnologia para dentro da escola e trabalhar a inovação em todas as partes, né? Então, como que funciona? A gente faz todo um trabalho de engajamento dentro das escolas públicas. Nesse caso, foi no Mato Grosso, né? Foi uma iniciativa patrocinada pela Aster Máquinas, que é uma concessionária da John Deere. E aí nós fazemos um engajamento com todas as escolas ali do Mato Grosso. Foram cerca de 5 mil alunos atendidos. E aí a gente leva o projeto de robótica, que consiste em... a gente faz uma série de oficinas, né, com os alunos, explicando, contando a importância de todos os circuitos, né, como que se formam os circuitos elétricos, e a gente traz também uma perspectiva para eles de como dá para construir um robô com materiais recicláveis. E aí, com isso, eles fazem a lição de casa, buscam, né, esses materiais recicláveis, e aí eles voltam para uma segunda oficina. Na segunda oficina, eles trabalham com o projeto mesmo, com a idealização do projeto. Nesse caso deste ano, a temática foi voltada ao projeto em campo, né, voltado à agricultura sustentável. E aí, com isso, eles conseguem trabalhar muito a iniciativa de escopar o projeto, estudar quais são as soluções sustentáveis que a agricultura ali da região esteja precisando. Então, eles mergulham também, né, no campo, eles mergulham na cidade ali onde eles estão inseridos, e com isso eles criam robôs que trazem soluções para a agricultura sustentável ali no local onde eles estão inseridos. E aí, com isso, no final, a gente tem uma grande premiação que acontece, onde todos esses robôs, eles são mostrados, os alunos fazem pitches, como se fossem uma grande startup, e aí eles são premiados pela diretoria e pelas partes interessadas da cidade. Então é isso, é uma iniciativa que trabalha inovação, tecnologia, e nesse caso trabalhou aí profundamente com a agricultura sustentável. Isso acaba trazendo, né, para o aluno um panorama, né, de pertencimento, né, ali onde ele está inserido, e o poder, né, da educação, da escola onde ele está, aonde ele coloca o raciocínio, aonde ele coloca então todas essas habilidades também técnicas e habilidades socioemocionais, né, para desenvolver esse projeto, além de todas as habilidades de apresentar, sintetizar, convencer, né, para que no final ele seja premiado dentro do projeto. Vamos passar o vídeo? Nós recebemos um link com o vídeo da prática da ação lá em Mato Grosso. A gente vai pedir para o Cauã colocar. Nesse momento você vai ficar falando. Pode ser, Cauã? Vamos lá? Estamos levando para escolas públicas robótica de uma forma muito lúdica, em que as crianças vão aprendendo a mexer e a conhecer mais desse universo robótico, né? E com coisas que fazem parte do dia a dia dela. Então, muitos materiais que iriam para o lixo, a gente recicla para usar no corpo ali do robô. E a gente entrega um kitzinho para elas de robótica, em que eles conseguem aprender a parte elétrica desse robô e a usar a imaginação e a criatividade para estar trazendo vida a esses personagens. O Cultura Robótica
Ele é um projeto que é de patrocínio da Aster, junto com a NTICS. E é bem interessante que esse projeto vai desenvolver crianças a parte de engenharia, agricultura de precisão. Futuramente, essas crianças poderão estar desenvolvendo projetos para a própria Aster e estar atuando junto conosco, beneficiando o município e trazendo projetos inovadores. Esse projeto foi muito importante para a escola por conta da diversidade, da dinâmica que eles usam para falar com os alunos. Como eles são divertidos, dinâmicos, eles conseguiram prender a atenção das crianças. E com isso eles ensinam tecnologia, ciências e até matemática. As crianças, os adolescentes desenvolveram ideias que são relacionadas ao dia a dia deles, que é a agricultura. Ideias que, bem trabalhadas, podem se tornar produtos, materiais ou equipamentos reais no nosso mundo e no nosso dia a dia de hoje. Dá muitas experiências boas. Não é todo dia que você faz uma coisa dessa. Legal, eu aprendi muito sobre tecnologia. Eu estou adorando muito aprender sobre como a gente pode ajudar a natureza. Foi uma sensação única, que a gente nunca fez isso antes e foi muito bom para a escola, que aprende coisa com tecnologia. Aprendi a mexer com acender as luzes, eu gostei muito de mexer com isso. Os resultados mostram a força do projeto Cultura Robótica. Ao todo, foram 5.021 participações ao longo da jornada. Os espetáculos teatrais reuniram 3.679 participantes. As atividades de artes plásticas registraram 792 participações. As feiras de ideias mobilizaram 395 participantes e a trilha de robótica envolveu 155 alunos. Além disso, o projeto contou com 32 voluntários e representantes da comunidade, fortalecendo ainda mais essa transformação. E com isso eu gostaria de agradecer à Aster por proporcionar isso para as nossas crianças, por ter trazido essa cultura robótica para a escola. Muito obrigada. Parabéns a todos os alunos envolvidos pela dedicação e empenho e acredito que iniciativas como essas podem gerar grandes resultados e um futuro melhor para todos nós. Parabéns, obrigada. Obrigada, Master! Muito bem. Parece que a coisa é feita. A gente está vendo aqui, Ana, que entre as ações práticas, os resultados práticos aqui, tem algo que me chamou a atenção no material encaminhado, que foi o Blocos Ecológico, né? O que é o Blocos Ecológico? Desculpa, não te ouvi. Tá. É que a gente está vendo aqui que entre os resultados práticos, os projetos premiados aí, tem o Blocos Ecológico. O que é o Blocos Ecológico? O que foi isso aí? Tá. Isso foi uma iniciativa de um dos alunos que ele trouxe. É uma iniciativa voltada à agricultura sustentável. E aí ele foi premiado dentro do projeto, por trabalhar com um monitoramento do solo e um reflorestamento de uma área, então, através desse robô. Aqui diz que ele capta a umidade do solo, é isso, né? Isso, capta a umidade do solo. Então, é isso, né? Eu acho muito interessante quando a gente leva esses projetos para a escola e a gente leva nessa perspectiva de dar a possibilidade do aluno utilizar a criatividade, né? E aí a gente mostra ali para ele o local onde ele vai trabalhar, né? Nesse caso aí foi voltado aí à agricultura. E é incrível ver as possibilidades que os alunos acabam trazendo, né? Nesse caso da agricultura, ele criou de fato uma tecnologia que capta, né, do solo. Então isso é incrível, porque realmente é uma solução que no futuro, ele realmente, como uma das pessoas que falou, pode ser vendida, né, para uma fábrica, pode ser criado de fato uma empresa que cria essa solução. Então é muito, muito legal, né, ver essa possibilidade do empreendedorismo, em plantar, né, essa semente dentro de cada uma dessas crianças. Uma coisa importante que eu vi aqui, e eu gostaria que vocês façam pergunta ao final, mas assim, acima do projeto, assim, vamos dizer assim, da robótica, tá? Uhum. Mas o prazer da criança em estar na escola.
Sim. Ou seja, puxa, é uma coisa diferente. Ela trouxe assim um prazer da criança estar lá. Ela ficou feliz, ela estava feliz de estar na escola, né? E aí a gente vê propostas assim, né, como essa colocada, que poderiam ser replicadas no Brasil como um todo, mas aí a gente vê ainda muita pouca vontade dos órgãos públicos em colocarem. O resultado dessas ações não precisa ser assim, um expert. É claro, tá? O resultado é prático, o resultado é positivo. E aí a gente vê, puxa, tá faltando um pouco do interesse público em falar, não, vamos fazer, porque isso não custa caro. Existem empresas que ajudam, que patrocinam, mas a gente ainda vê, sabe, é uma das coisas que a gente vê quando fala com os gestores públicos. Falta vontade política. Falta vontade política e mais, tá? Você vê, por exemplo, falta, às vezes, até um certo profissionalismo, que quando você vê um projeto desse, você não vê um projeto especial. Essa ação, ela tem muitas ramificações. Ela tem o grau de, vamos dizer assim, de impacto é muito grande. Mas aí você vai em municípios, esse é um problema de Brasil, que você vê, tipo, um secretário de educação, alguma coisa, que é o X da esquina, que não tem visão. Vocês percebem isso um pouco? Isso faz parte de um dos nossos estudos, né, internos na NTICS. Obviamente que quando a empresa foi criada, a gente refletiu muito em como levar projetos inovadores para dentro, né, de escolas públicas. Entretanto, o nosso relacionamento com todo o engajamento que a gente faz em todas as secretarias, todo o governo, né? Porque tem todo um engajamento que deve ser feito, né? Apesar de ser uma empresa privada que faz o investimento, tem todo um relacionamento público que deve ser feito. E aí a gente começou a fazer um estudo profundo dentro da empresa, entendendo, né, o porquê as escolas que são grandes laboratórios de desenvolvimento humano, né? Eu entendo assim hoje. Porque levar... O maior laboratório de desenvolvimento humano está na escola, o maior. Né? Então, assim, por que ainda se leva um conteúdo que é absorvido, né, pelo raciocínio lógico, que a gente sabe através de pesquisas que a gente tem um limite para absorver isso, e uma criança tem um limite ainda menor, né, para absorver isso. Por que ainda, né, continua acontecendo dessa forma? Por que ainda não houve essa mudança? E aí a gente foi atrás, obviamente, vocês devem conhecer, toda a escola ela foi construída, todo o sistema educacional ele foi construído muito com a base desde a Revolução Industrial, então de tudo isso, né? Como a educação ela foi construída e para quê? Né? Para que o aluno ele aprenda ali, né, um conteúdo técnico, e aí ele consiga ser inserido no mercado de trabalho através de uma universidade, e aí pronto, vai. Entretanto, o ser humano evoluiu muito, principalmente, né, depois aí da internet, da chegada da internet, então é uma nova geração que chegou aqui no mundo, né, 2026, né, que a gente está, então 26 anos, é uma nova geração. E aí eu vejo que a educação no Brasil, ela tem recebido, obviamente, esses projetos, né, como os nossos, né, empresas como as nossas, muitas existem, entretanto, a base mesmo ainda não foi alterada. A gente tem, né, algumas pessoas que trabalham com a gente, que participaram da entrada das habilidades socioemocionais, né, no currículo integral das escolas, o que isso eu acredito que tenha sido o marco 1, né, de desenvolvimento, aonde foi se percebido que, além de um conteúdo técnico, o laboratório de desenvolvimento humano precisa trabalhar a habilidade socioemocional. Então tem, né, algumas pessoas que trabalham aqui dentro da NTICS que participaram disso, né?
E aí eu vejo que agora a gente está numa fase, falando de educação pública, aonde vai começar a ser repensado o como a escola consegue absorver de fato, né? Então, com um conteúdo técnico mais parcelado, para que o aluno consiga absorver e que depois esses projetos mais que hoje são chamados de projetos de vida ou projetos tecnológicos e inovadores, eles possam ser inseridos com mais até pelo próprio currículo, né? Que não seja um objetivo extracurricular. Mas é mais ou menos isso, né? Eu consigo te falar do panorama de como a gente percebe e como a NTICS ela vem se posicionando. Então, né, se vinculando em parcerias com essas iniciativas, trazendo pessoas, né, que estão engajadas nesse movimento para fazerem essa mudança. E hoje, dentro da NTICS Projetos, a gente está começando uma frente de negócios chamado NTICS Educa, onde o nosso objetivo é criar algumas plataformas que cheguem nas escolas para trabalhar com autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional através de projetos inovadores. Então é isso. Ana, você está falando na prática, se eu entendi bem, que nós podemos estar diante, ou já estamos diante de uma nova mudança de paradigma na questão da educação. Quando você fala em reavaliar, repensar, renovar procedimentos e meios, é mais ou menos isso, é diante disso que nós estamos? Exatamente isso. O rapaz falou ali também. O Ângelo pode participar, tá aí. Valeu. Mas pode continuar, por favor, Ana, desculpe. Bom, então é isso mesmo. Esse é um dos propósitos aqui da NTICS, uma das metas, né? Então, quando a gente traz ali o Ambição para os ODS, né? Onde a gente fala, né? Vamos levar para 5 milhões de alunos projetos inovadores. Dessa ambição, a gente começa a estudar a possibilidade, de fato, de mudanças estruturais dentro da parte pública, né? É um trabalho, obviamente, que vai levar um certo tempo, exige um trabalho unificado aí de parceria pública-privada, né, através dessas grandes empresas, e também eu vejo que já tem iniciativas, inclusive algumas delas nós já somos parceiros, que são iniciativas que estão nesse meio, né? São iniciativas que elas trabalham dentro da gestão estrutural das escolas, então trazendo uma nova forma da escola entregar resultado, então trazendo mesmo a gestão que a gente tem dentro das empresas, levando para dentro das escolas, onde tem um benefício diferente para o professor, onde tem uma forma nova do professor aprender todos esses conteúdos. Afinal, dentro desse laboratório de desenvolvimento humano, os professores, eles são os grandes pesquisadores, né? Então, eles precisam estar muito capacitados para isso. Então, já tem iniciativas fazendo isso, inclusive do Mato Grosso. Tem uma iniciativa incrível chamada GEMTE, G-E-M-T-E. Eles fazem esse papel. Então, olha que interessante, né? Até ampliando aqui o raciocínio para vocês conhecerem um pouco mais. Da iniciativa de grandes empresários do agronegócio. Então, eles se juntaram e falaram assim: queremos elevar a educação do Mato Grosso a primeiro lugar no Brasil e, em 2030, acredito, na América. Então, eles criaram um projeto, um instituto, uma associação chamado GEMTE, onde eles trabalham entrando dentro da iniciativa pública das secretarias de educação, e elas fazem essa transformação nessa parte de gestão. Então, vamos gerir diferente, vamos ensinar para o professor diferente e vamos entregar recurso privado para a gente conseguir deixar esse laboratório bonito, esse laboratório equipado, com bons computadores, com um ambiente limpo, saudável. E aí a segunda parte é parcerias
com grandes empresas ou empresas que estão fazendo essas iniciativas educacionais para levar esses projetos para dentro das escolas, mas projetos que não sejam iniciativas pontuais como robótica, e sim iniciativas que são perenes dentro da escola para haver essa mudança. Então, já está acontecendo, tá? Já está acontecendo. Agora, a ideia é que isso se torne, né, global, né? Brasil todo consiga começar a fazer toda essa transformação. Então, somos uma das empresas aí que estamos trabalhando para isso. Vamos lá. Então, você colocou algumas coisas aí, que até o entendimento nosso aqui também. Primeiro, podemos mudar, ponto. Mas hoje, esperar única e exclusivamente da administração pública não vai mudar nada. A participação das empresas, da sociedade, do empresariado, vai ser uma chave, é uma chave importante nessa mudança, não é? Sem a participação hoje, você espera única e exclusivamente do poder público, não que ele não tenha condições, mas a situação que hoje nós estamos no Brasil, nós precisamos trazer o empresariado para que ele auxilie e ele participe dessa mudança. Seria isso? Uhum. Exatamente. E eu acredito, né, que quando nós olhamos um panorama como o Brasil e a gente percebe que a educação é a base para a gente ter uma mudança no futuro, né, em todos os aspectos, né, do cidadão brasileiro, nós precisamos nos unir. Então, essa mudança de chave, né, que, ao meu ver, é o desenvolvimento da consciência, que, ao meu ver, vem muito desses estudos dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a gente tem um dos ODS, que é o ODS 17, que amplia, né, falando assim, parcerias e meios de implementação. Não vai acontecer mudança nos 17 ODS, sendo que o ODS 4 é o de educação, né, de elevar o Brasil, elevar o nível, né, de conhecimento, de raciocínio não só lógico, mas emocional, né, de toda, da integração humana, se a gente não tiver parcerias e meios de implementação. Então, quando a gente vira essa chave, a gente de fato enxerga que hoje, se a gente for tentar só com o governo, poxa, tem toda uma estrutura burocrática e hierárquica, enfim, não vamos fazer nossos julgamentos, mas existe uma estrutura, né, factual. Então, como que a gente consegue, de fato, participar dessa transformação, né, como seres humanos conscientes, seja eu como uma diretora executiva de uma empresa, sejam vocês como, né, cuidadores desse podcast, como que a gente consegue se unir nessa parcerias e meios de implementação, cada um no seu quadrado, cada um no seu grau de atuação, e assim entendendo que o governo pode ser um parceiro e a gente pode mudar, no caso do ODS 4, aí, a educação, a escola, através dessa parceria. Então muda, né? Muda a forma como a gente se posiciona como ser humano, né? Como engajador de movimentos que, de fato, a gente está plantando para que a longo prazo a gente possa ter uma transformação efetiva na educação, no caso aí do Brasil. A gente discutiu aqui em algumas situações o papel da universidade. Coincidentemente, a gente tem aqui em Sorocaba. Você conhece Sorocaba, desculpe? Conheço. Que legal. Nós temos aqui um dos campos da Unesp, Universidade Estadual Paulista, que tem na sua grade lá o curso de robótica, que aliás é um dos mais concorridos. Tal. Esse projeto, ou outros projetos, eles fazem interface, sinergia com universidades, tem participação, ou ele é totalmente autônomo? Sim. Esse projeto específico, ele já passou por Rio Claro, onde a gente teve o patrocínio da Whirlpool, que é a que representa a Brastemp, Coulson e KitchenAid, e eles têm uma área de robótica que vem das universidades, né? Então, os engenheiros, eles vêm das universidades locais. Então, foi muito legal, né, que durante os anos que se passaram ali em Rio Claro, que esse projeto passou ali em Rio Claro,
a gente conseguiu, então, fazer essa parceria com a universidade, onde os alunos, os engenheiros, foram dar aula para os alunos dentro da escola pública. Então, para além da criatividade, da felicidade, né, do aluno em fazer o projeto, ele também entendeu que ele poderia se tornar um engenheiro robótico, né? Então, isso foi muito legal. É esse o objetivo? Eu ia perguntar o que vem depois despertar no aluno a vocação e que ele busque o caminho dele, por exemplo, aqui no caso, no segmento da robótica, ou outro qualquer. Sim, eu vejo que a primeira questão é, de fato, o aluno perceber o seu potencial, né, criativo. Então, dele pegar e saber ali que ele consegue fazer um robô e que ele consegue usar ali a criatividade, conhecer o meio ambiente onde ele está inserido e trazer ideias ali inovadoras. E um segundo o ponto aí de objetivo é sim provocar, né, essa intenção do aluno em se tornar um engenheiro, em saber que de fato ele pode construir um robô que cuida de uma fábrica ou trabalha dentro do campo, enfim, então tem esse objetivo também. Uma das situações que eu achei interessante, visualizando ali as crianças, né, e a gente analisando escolas que nós conhecemos também, que a importância desses projetos, o que é? Você despertar interesses, mas principalmente o quê? Ela se sentir importante por estar participando de algo, coisas que muitas vezes só se vê na iniciativa privada, numa escola privada, mas ela está participando, ela vai pensar assim, puxa, eu sou bom também. A autoestima da criança. E aí, no interesse, como eu falei, do principal, ir para a escola e gostar da escola. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo, né? E essa questão da criança se sentir pertencente, né? Dela ir para a escola e falar, nossa, que legal, estou fazendo um projeto. Muitas vezes a gente teve um caso na pandemia que, enfim, o projeto estava acontecendo e aí aconteceu a pandemia e aí os alunos tiveram que terminar os robôs dentro das suas casas, né? E aí vocês têm, assim, que ver cada robô maravilhoso, porque os pais ajudaram, né? Então, eles a desenvolverem. Então, os pais mesmo mandaram muitos depoimentos falando, nossa, a gente voltou a ser criança, que delícia se a gente tivesse tido uma oportunidade dessas, né, na escola, quando a gente era criança. Então, é isso, traz essa motivação mesmo para a criança de estar na escola e desenvolve, né? Nesse caso, desenvolveu a família também, em outros casos aí, os professores da universidade, alunos. Então, tem um pertencimento aí da comunidade também como um todo. Eu acho que tem um outro aspecto, tangenciando um pouco o que o Luiz falou, ele já até falou disso aí, que é o fato de que esse projeto, ou seja esse ou outro que a Enetix desenvolve, resgata no aluno o gosto de estudar. Quer dizer, parece que estudar passou a ser um fardo na vida da criança, da adolescente, que coisa, ou se vai lá, vai de qualquer jeito. Num contexto aqui do Brasil, por exemplo, em que a criança, a adolescente está mais preocupada em usar celular, em ficar em rede social, em ficar alheia a tudo isso, trabalhar esse lado traz também, né, esse outro lado. Eu vou até mais longe, tá? Vamos falar de uma realidade brasileira, de escolas pequenas, vou colocar o Mato Grosso, tá? Em que, vamos dizer assim, você compara Mato Grosso com São Paulo tem um poder econômico muito maior, né? Para quê? Mas assim, você vê escolas do Nordeste também, né? A gente precisa, né? Embora seja extremamente importante a questão da alimentação, lógico, ela tem que continuar, né? É uma coisa assim importantíssima, mas você não pode pensar que a escola é única e exclusivamente para merenda. A escola também é um lugar de aprender. Isso está se perdendo muito no Brasil. Tem que continuar, lógico. Muitas crianças necessitam disso, mas também precisam estudar, precisam aprender, precisam crescer como seres humanos. Senão, que tipo de seres humanos vão ser no futuro?
Sim. Nesse sentido. Eu vou até abrir um parênteses aqui, eu vou cometer uma inconfidência. O Luiz, aqui a gente se conheceu num momento, guardadas as proporções, em que ele desenvolveu um trabalho. Aqui em Sorocaba, aqui na região, nós temos a Floresta Nacional de Ipanema, a Flona, né, Fazenda Ipanema. Ele fez um trabalho e recrutou trabalhadores desempregados, gente de comunidade carente, e levou até essa fazenda durante um dia para que eles fizessem um serviço lá de roçagem, e ao final do dia cada um dos participantes ganhou uma cesta básica. Ele quis provar com isso, a iniciativa quis provar com isso que as pessoas não dependem de assistencialismo, mas sim de oportunidades, né? Eu acho que tudo isso forma um todo, né? Dá um caldo geral para colocar. É mais ou menos, quer dizer, é essa, né, a intenção da Initics, ao trabalhar dessa forma, né? A educação inclusiva, os projetos de impacto, né? Com certeza, com certeza. A gente conseguir levar nessa perspectiva de um futuro completo, né, para essa criança. Muitas vezes ela, obviamente, a gente sabe a realidade do Brasil, ela tem muitas questões dentro das casas, né, com pais, até violência, e aí ela poder, então, chegar na escola e ela perceber, né, como Fernando, né, disse, que ela pode, né, que ela pode entregar, que ela é criativa, que ela tá ali aprendendo empatia, que ela tá ali desenvolvendo e que ela pode sim ter uma realidade diferente, né, a partir ali da educação que ela tá tendo, né, do input correto que ela tá tendo, do ambiente, né, que ela tá, se é uma escola gostosa dela estar, se é um professor que também está bem capacitado. Então, quando a gente leva ali os oficineiros, os professores, são pessoas muito bem desenvolvidas humanamente, né, emocionalmente, para que possam passar toda essa perspectiva positiva do futuro para essa criança. Então, isso faz parte também, com certeza. E essa parte do assistencialismo é sempre muito delicado, né? Porque realmente tem muitas cidades que nós passamos com os projetos que a gente entende que, de fato, é necessário, inclusive, nós acrescentarmos essa parte da alimentação, né? Então, a gente sempre faz um estudo muito profundo na cidade por onde a gente está passando e a gente entende, tem algumas realidades que, gente, a Secretaria da Educação não consegue prover, né, uma alimentação inclusive correta. Então, ao menos quando nós passamos, nós conseguimos também fazer esse trabalho, muitas vezes assistencialista, para que eles consigam aproveitar ainda melhor o projeto, né? Mas, obviamente, que no futuro a gente entende que isso tende a mudar, né? Uma hora isso tende a mudar. Um ator extremamente importante, falamos muito da criança, né? O resultado na criança, mas um dos atores de extrema importância, né, dentro de uma escola é o professor. O que você me fala assim, dos resultados, o que vocês sentiram dos professores, inclusive pós-projeto? Acendeu alguma centelha? Como ficam os professores? Olha, todos os nossos projetos, eles sempre têm, né, o trabalho ali com as crianças, mas ele sempre passa por uma oficina, um treinamento para o professor, para que ele aprenda a desenvolver, né, aquele projeto e o projeto possa ser replicável, né, na escola. Nesse projeto específico, a gente está, então, terminando, né, os resultados, então ainda não tenho a base, né, de resultados de como isso repercutiu nos professores. Entretanto, eu tenho um exemplo para dar para vocês, que a gente formou o ano passado 30 mil professores de escolas públicas, inclusive 5 mil do Mato Grosso, em objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, era uma formação para o professor aprender
o como desenvolver objetivos de desenvolvimento sustentável dentro das escolas. Então, ensinar o aluno lá, através de um projeto que chama PEC, ou PIE, que é o Programa de Inovação e Empreendedorismo, o Programa de Educação e Cultura. Então, eles aprendem, né, eles são formados em objetivos de desenvolvimento sustentável, aprendem como aplicar esses projetos dentro das escolas, dentro dos módulos, né, uma formação de quase 50 horas, depois com uma no estilo pós-graduação, onde eles entregam um projeto e eles têm uma segunda de certificação. E aí, para esse projeto, nossa, a gente teve um resultado, assim, incrível. Então, no final, os professores encaminharam os projetos que eles fizeram, né, dentro das escolas, quase um ano, assim, de formação e mais 6 meses aí de aplicação de projeto. E, assim, cada projeto fora de série, assim, em todo o Brasil. E aí, os depoimentos são que uma formação como essa desenvolveu esse pertencimento, essa lembrança do professor, do propósito dele. Porque é isso, né? Se a gente não é lembrado, então o professor foi lá, se formou, aí tá na escola, aí tem aquela confusão toda acontecendo todo dia, de violência, de falta de respeito, o professor esquece, né, muitas vezes. Então, com esse projeto aí, a gente viu que a gente acendeu, de fato, né, de volta a chama do propósito de educar. Porque a formação, além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela formava também a parte de autoobservação do professor, de hábitos saudáveis. Então, a gente trouxe alguns complementos que a gente sabia que na educação ali dos professores estava precisando, né, ser trabalhado, e aí foi incrível. E aí, no final, 10 professores ganharam um prêmio, foram para Bonito, fazerem uma viagem super experiencial de educação ambiental. E aí, depois vocês podem conferir no site da NTICS, no Instagram da NTICS Projetos, os 10 principais aí projetos, e cada um tem uma matéria de quase 1 hora explicando as iniciativas que eles desenvolveram. Então, realmente, assim, é gratificante, né, ver que 30 mil professores ali receberam de volta, né, essa chama. Você me faz, você remete aí falei agora da Unesp. A Unesp tem um projeto aqui em São Paulo chamado Pedagogia Cidadã, que é de capacitação de professores, né? Não necessariamente com esse viés aí, mas voltado para isso. Por falar nisso, como é que se monta um projeto desse, Ana? Quantas pessoas participam? A equipe tem pedagogo? Aliás, você é pedagoga? Desculpe. Tem formação na área da educação? Como é que é isso? Não tenho formação na área de educação. A minha mãe é pedagoga, então eu cresci, né, dentro de escola, filho de professor, né? Então eu conheço muito do tema, mas eu sou especialista e doutora em ESG, né? Em Meio Ambiente Social e Governança e Global Compacts, pela Harvard Business University aqui nos Estados Unidos. E no Brasil eu sou administradora, né? Então fiz o meu MBA na FGV. E como que se cria, né, todos esses projetos? Eu desde sempre, desde o ano 1, né, da empresa, eu sempre tive uma criatividade muito aflorada, né? E sempre gostei muito de conhecer, né, diversos temas, principalmente aí voltado ao meio ambiente, ao desenvolvimento do ser humano, né, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento sustentável. E aí, com isso, então, como que funciona? A gente tem um lab hoje, um laboratório de inovação dentro da NTICS, ao qual eu sou a responsável, e aí, geralmente, eu tenho uma ideia de um projeto. Então, por exemplo, agora eu fui para Tóquio, fiquei 1 mês em Tóquio, aí percebi uma série de coisas, e aí eu vou tendo essas ideias. Então, aí eu levo, a gente tem uma equipe, e aí essa equipe, junto comigo, a gente vai desenvolvendo o projeto, vai entendendo como que isso dá para entrar na escola, quais são as parcerias que a gente precisa desenvolver, né, para o projeto acontecer. Sempre tem alguma pedagoga, né? A gente tem dentro da equipe pedagogas que são full lá, né, que trabalham full time dentro da NTICS,
E aí eles fazem, né, todo o conteúdo pedagógico em cima dessa ideia, né, que está chegando aí no mundo. Geralmente são ideias, aqui quando eu moro em Orlando, aqui na Flórida, que é do lado da Disney, né? Então aqui às vezes eu vejo a Universidade da Disney criando alguma coisa, e aí vou lá, participo e eu falo assim, nossa, isso daqui a gente tem que levar para a escola pública no Brasil. Você então, faz um benchmarking para falar bonito, né? Um benchmarking. Um benchmark de inovação. Eu sou a rainha de fazer isso, assim. Eu vejo assim, nossa, o que tem no mundo muito bom, que é muito caro, e que a gente vai levar gratuitamente para dentro da escola pública. Viu, mas sabe, eu sei dar risada, mas você tem o mesmo pensamento nosso? Que a gente sempre já falou o seguinte, nós precisamos usar boas ideias, a gente não precisa inventar roda. Tem muito boas ideias que a gente pode melhorar, adaptar e aplicar. Com certeza. E falando bonito, é um benchmark, né? Vamos... Mas é mesmo. É mesmo. Não, você tá Desculpe, então, você está nos Estados Unidos, como é que são iniciativas dessa, como é que você está fazendo? Aí ou em outro país, você tem conhecimento de como isso é trabalhado? Olha, vou falar especificamente aqui da Flórida, né, onde eu estou bem inserida, que eu tenho 3 adolescentes, então conheço bem aqui o sistema, eu estou aqui há 10 anos. A educação aqui, ela é bem baseada, bem como o do Brasil, né, bem voltada a esse pragmatismo de conteúdo técnico. E a gente está tendo, assim, uma revolução negativa, porque os alunos estão se rebeliando das escolas. Então, aqui existe o programa de homeschooling, né? Então, a galera está indo para o homeschooling, então está indo aprender de outra maneira. Não existe, né? Nas escolas públicas, aqui, isso não existe, né? É um dos papéis aqui também que eu venho trabalhando, né, nesses últimos anos, para a gente tentar levar... A gente tem uma iniciativa aí no Brasil que chama Caminhão Conhecendo os ODS, né? Que é um caminhão que chega dentro da escola pública, tem várias oficinas de ODS, então a gente está tentando trazer isso aqui para a educação nos Estados Unidos, para aprimorar, para fazer o aluno querer ficar dentro da escola, né? Porque está tendo, assim, uma rebelião, né? E aí na parte privada, eu vejo que já está evoluindo um pouco mais, mas eu vejo forte a chegada das escolas de inteligência artificial. Não sei se vocês têm conhecimento aí no Brasil. Não sei como que tá esse tema aí no Brasil especificamente, que eu não fui atrás ainda. Mas aqui eu tô vendo muita escola abrir. Então, o que aconteceu? Muitos empresários lá do Vale do Silício, da Califórnia, acabaram vindo para a Flórida por conta de questões de taxação, né? De taxes, né? Ser mais barato para cá. E eles perceberam realmente que as escolas daqui públicas não iam atender os filhos. E aí eles começaram a abrir, então, iniciativas de escolas de inteligência artificial. Então, os alunos, eles chegam, trabalham na inteligência artificial durante 3 horas, praticamente não tem professor nesse período, né? Só são monitores. E aí, depois, os alunos vão para empreendedorismo na prática. Isso eu achei incrível. Então, por exemplo, tem uma escola aqui na Flórida que está desenvolvendo empreendedorismo, as crianças vão lá e eles têm 1 ano onde eles vão abrir um Airbnb. E aí a escola coloca eles dentro de uma casa, então eles mobiliam a casa, eles compram todo o material, eles abrem um site, colocam para funcionar o Airbnb, configuram as reservas. Então é isso que está acontecendo aqui. Eu estou vendo aqui escolas que trazem muito empreendedorismo na prática com inteligência artificial. Mas aí já é assim, um outro nível, né? Uma coisa, você estudou no Brasil, você também estudou nos Estados Unidos, uma coisa que a gente percebe, um diferencial no ensino, o ensino como um todo, tá? Desde da base até a universidade. Tá? Parece que você vai poder falar melhor, o ensino americano, desde base até a universidade, ele dá uma experiência mais prática, ele é direcionado mais ao, vamos dizer assim, ao empreendedorismo. Então, a gente vê, por exemplo, escolas tipo MIT, MIT,
né? Você vê escolas, por exemplo, como a Caltech, né? Harvard. Então, as pessoas saem da faculdade e muitas vezes com empresas formadas, já direcionadas, eles têm uma... E aqui no Brasil não, aqui ainda está muito acadêmico, um pouco desfocado de uma parte prática. Isso realmente acontece? Eu sinto que sim. Eu vejo que não o ensino fundamental, né, que diz aqui, e o médio, eu vejo que está desconectado ainda disso. Eu acho que esse é o problema dessa rebelião aí que está acontecendo. Mas a partir do high school, né, do colegial, né, que é um ensino... Nossa, agora eu esqueci no Brasil. É o ensino o quê? Ensino médio 2? Ensino médio. O high school é o ensino médio. Ensino médio. Aí eles já vão dando, né? Eles já vão tagueando para qual área o aluno vai seguir. Mas na universidade, eu vejo que aqui nem é a universidade o bacharelado, mas a partir do momento que você vai para uma especialização, ou você vai fazer um doutorado ou mestrado, aí é isso com certeza, né? Então aí eles dão assim, eu terminei em 2023, ou 2022, acho que foi 2023, a minha, em Harvard, né, o Global Compact e o ESG, e é incrível o como, assim, eu mudei a minha perspectiva de mundo, né, a forma como os professores repassam todo esse conhecimento, os projetos práticos, né, que a gente precisa desenvolver e entregar de fato uma empresa, né, no final. A gente desenvolveu uma empresa incrível chamada SB Sustainable Business, onde a gente desenvolve cadeia de fornecedores dentro de grandes empresas. Então a gente leva de fato a empresa a olhar a cadeia de fornecedor dela e avaliar todos os indicadores ESG, né, meio ambiente, social e governança, a partir de 55 critérios dentro de uma plataforma de tecnologia. Então isso é uma iniciativa que existe, né, que está aí no Brasil, inclusive a gente atende grandes corporações e foi desenvolvida a partir aí de um trabalho acadêmico, né, que eu fiz. Esse projeto aqui de Mato Grosso focou a questão da agricultura, né, do campo. Que outros setores a NDICS trabalha também com projetos? Em que outras áreas? Legal. Então, a gente trabalha na parte de energia, então a gente desenvolve vários projetos para estações hidrelétricas, questões que estão com problemática de torres de transmissão. Então, a gente é chamado para dentro dessas companhias e a gente desenvolve soluções de educação ambiental, educação social para a comunidade. A gente desenvolve também para aeroportos. Então, a gente está dentro agora do aeroporto de São Paulo, desenvolvendo uma iniciativa que é o Programa de Inovação e Empreendedorismo. Qual deles? Do Guarulhos. Guarulhos. O GRO A gente está desenvolvendo o Programa de Inovação e Empreendedorismo, que trabalha durante quase um ano, desenvolvendo empreendedorismo dentro das escolas públicas, nas comunidades ali de Guarulhos, culinária sustentável. Então, a gente trabalha também essa capacitação do empreendedorismo de mulheres, né, de baixa renda, que acabam evoluindo muito, assim, nas suas vidas a partir desse curso de culinária. A gente trabalha, enfim, são vários, né, segmentos. A gente trabalha com o agro, a gente tem bastante projeto no agro, tanto de eventos, né, mas quanto desse desenvolvimento mesmo sustentável. Então a gente está em quase todos os setores. Trabalhamos com bancos também, a gente está com um projeto muito legal de educação financeira, que deve acontecer agora no final deste ano, que é para trabalhar mesmo educação financeira dentro de escolas públicas, e aí os alunos vão para um grande hackathon, né, para desenvolverem soluções financeiras. Traduz essa última palavra que você colocou que eu não entendi. O hackathon, como é? Hackathon. Hackathon? Hackathon é uma metodologia, né, onde as grandes empresas aí elas trabalham. Então elas falam assim, eu quero desenvolver uma solução
né, para dentro aqui da empresa. Então, eles unem grandes cabeças, grandes mentes, em um final de semana para que essa solução seja criada. Então, a gente pegou isso e a gente levou para dentro das escolas públicas. Então, a gente junta um grupo de alunos e a gente faz uma competição entre eles para eles desenvolverem soluções, por exemplo, nesse caso, para a educação financeira da escola ou da família deles. No Brasil, em tese... Muita coisa. Legal. No Brasil, em tese, em discurso, a educação é a prioridade das prioridades. É uma paixão, é uma obsessão. O que te motiva na educação, Ana? O que me motiva? Olha, me motiva a perceber que ali é onde a gente vai ter as sementes do amanhã. Se ali na educação a gente souber plantar bem, né, e regar, plantar bem essa semente, regar, né, trabalhar com todos esses conceitos de valores humanos, de desenvolvimento, poxa, a gente vai ter futuros cidadãos que vão de fato cuidar do nosso planeta em todos os aspectos, né, trazendo boas ideias no empreendedorismo, trazendo cuidado com a natureza, né, com o meio ambiente, sendo bons políticos, onde vão poder administrar de uma maneira diferente, trazendo inovação. Então eu acredito muito nisso. Olha, se a gente conseguir formar bons políticos, já ajudou bastante. Você está esperando tudo isso dar certo para voltar para o Brasil ou vai ficar enrolando aí? Não, mas eu sou daqui, eu acredito no Brasil ainda. Eu acho que a gente consegue. Só precisamos trabalhar. Trabalhar assim com objetivo, com meta e com honestidade, com um bom objetivo, a gente consegue. Acho que esse país ainda tem muito. E assim... Desculpa, só uma coisinha. Qual que é a contrapartida das empresas parceiras aí? É incentivo fiscal? O que é? Como é que funciona na prática? Algumas dessas empresas, elas acabam investindo, abatendo, né, de imposto de renda, incentivo fiscal, e a contrapartida é essa, porque, na verdade, toda essa história de exposição de marca e tudo mais, eu vejo que as empresas não estão buscando mais isso, né? Eu vejo que já passou dessa fase. Há 10 anos atrás até poderia ser. Mas agora eu acho que as empresas elas estão mais conscientes. Eu vejo que todo esse bate que aconteceu, né, de ESG, onde os grandes investidores, aí, sócios, acionistas dessas empresas começaram a falar assim, opa, qual que é seu papel mesmo de responsabilidade social? Quero ver aí as evidências do que vocês estão fazendo nas comunidades ao entorno. As empresas elas começaram a entender que, de fato, que bom ter um incentivo fiscal e que bom poder fazer iniciativas como essa, né? Realmente elas estão mudando a perspectiva. Então essa é a contrapartida. Eu até vou mais longe, tá? Eu tenho conversado aí com algumas pessoas, alguns empresários, que muitas empresas, quando falam, por exemplo, em Lei Rouanet, quando se fala, por exemplo, Lei de Incentivo ao Esporte, elas têm uma certa preocupação quando se fala no incentivo fiscal, porque automaticamente vem a Receita Federal. Tá? Sim. Isso é normal. Então o pessoal às vezes está tudo certinho, mas puta, né, o pessoal, né, um monte de fiscal aqui, e às vezes muitas, né, alguns que conversei, elas estão preocupadas em auxiliar. Olha só que interessante. Por uma questão de sobrevivência. Como assim sobrevivência? Porque elas estão pensando no futuro. Que elas estão pensando que se a gente não resolver isso aqui agora, quem vai cair depois são elas também. Então hoje tem muito empresário falando assim, eu preciso ajudar. Porque se eu não melhorar essa situação, se eu não melhorar o país, eu vou ser uma vítima depois. Tem essa mudança hoje de pensamento. Que bonito. Eu vi há pouco tempo uma matéria incrível aqui do Bill Gates, né? Onde ele tem um instituto, que é uma fundação, né, na verdade, que doava, né, na verdade, patrocinava iniciativas ali voltadas a algumas doenças, né, na África e algumas outras coisas. E aí ele entendeu que a partir de agora
toda a fortuna dele, inclusive dessa fundação, vai ser direcionados para iniciativas que vão, de fato, mudar o que o mundo está precisando. Então, por exemplo, ele está investindo não sei quantos bilhões numa iniciativa de neutralização de carbono, fazendas de neutralização de carbono de cimento lá na Califórnia. Então, assim, ele falou assim, opa, eu preciso deixar o meu legado de outra forma, não adianta mais eu só fazer uma doação aqui, um negocinho aqui, não, precisa mudar estruturalmente. É isso, né? De novo, a gente volta na iniciativa privada ou pessoa física, começando a ter essa consciência, né? Bom, nós estamos caminhando para o final já, e eu queria concluir aqui replicando uma frase do material de divulgação que a gente recebeu aí, que o Ângelo gentilmente nos encaminhou, que parece traduzir, se não praticamente tudo que foi dito aqui, né? Que toda inovação começa com alguém imaginando algo que ainda não existe. Eu acho que é isso que a NTICS, essa fábrica de maravilhosas ideias, de projetos, de impacto, conseguiu fazer, e está assim, viu, Ângelo? Está assim, impondo um novo paradigma de educação para o país, que isso aconteça, que isso seja replicado, que isso possa ser copiado e implementado, né? É muito salutar, é muito legal dentro daquilo que a gente se propôs a fazer aqui no podcast, ao discutir problemas, né? Eu acho que essa seria uma das primeiras entrevistas que a gente faz em que a gente vê resultados práticos, vê ações concretas, porque até hoje as pessoas vêm aqui, fazem o diagnóstico, apontam, nós precisamos melhorar isso, precisamos melhorar, tá bom, mas vamos melhorar como, né? Agora nós estamos vendo como dá para melhorar. Dá, né? sim. Então é esse o contato. Eu queria agradecer muito a Ana Carolina Xavier pela disponibilidade, por estar nos atendendo lá de Irlanda, e, logicamente, cumprimentá-la, né, parabenizar aí a NTICS pela iniciativa, e que continue, vida longa aí aos projetos de impacto. E que se repliquem. E que tenham sequência, né, de preferência até conosco aqui, né, se for precisar, na cidade aqui, a gente já fala sobre isso. Ana, muito obrigado pela sua participação mesmo. Gratidão a vocês pelas ótimas perguntas, pelo bate-papo gostoso, assim, de deixar a gente tão à vontade, né, para poder falar dessas iniciativas, e estamos à disposição, a serviço sempre. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Se inscreva no canal, nos acompanhe, compartilhe, enfim, esteja conosco. Muito obrigado e até a próxima.